abençoar, vai te levantar, vai cumprir as promessas que Ele te falou, vai mostrar ao inimigo que suas investidas foram frustradas, nada adiantou. Ele é Deus poderoso, é Deus soberano, e nenhum dos seus planos chegou a falhar. Quem tem promessa vence, sabe que as lágrimas é o ensaio pra cantar. Adora, exalta e louva, confia, espera e canta, pois Deus se colocou de pé e já decidiu te surpreender. Nos projetos de Deus não existem derrotas, você nasceu foi pra vencer. Quando tudo parece que em tua vida tem chegado ao fim e não contemplas nenhuma vitória, só coisas ruins, e o sentimento que invade o coração é o de desistir. Deus permite essa pra vencer. Aleluia. Meus queridos, estamos gratos ao Senhor por este privilégio de estar aqui, nesta cidade, mais uma vez, revendo o nosso amigo, companheiro, pastor Luciano, sua esposa, seus filhos, que fazem parte também desta relação amistosa, dessa amizade, que o Senhor tem nos dado este vínculo. E somos gratos a Deus pela vida dos irmãos aqui nesta cidade. Há alguns anos que, vez por outra, estou retornando a esta cidade para estar compartilhando as verdades de Deus e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim e pela minha família. E Deus continue abençoando a todos. Quero convidá-los, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, a abrir a Bíblia no texto que está em Isaías, capítulo 45. Quero ministrar nesta noite sobre chamada de Deus. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, ainda que o tema que vocês escolheram é um tema bem sugestivo, mas eu me lembrei que da outra vez que estive aqui, estive falando sobre adoração. Então desta vez me veio ao coração o desejo para falar sobre chamada de Deus. Eu estou um pouco disfônico porque venho falando esses dias em alguns congressos e por esta razão minha voz está mais difícil de se apreciar do que das outras vezes. Mas tenham misericórdia de mim e paciência, porque mesmo falando assim que nem Cid Moreira, bem grosso, bem rouco, eu creio que vai dar para você entender. Se não der, peça a Deus o dom de interpretação. Capítulo 45, versículo 1 ao versículo de número 3. Estou muito feliz de ver também aqui um dos meus professores, presbítero Abraão. Irmão Marcelo é um dos filhos, né? Ele fica dividindo entre eu e o pastor Luciano, que cooperou na mesma área. Eu digo, Luciano é o padrasto, eu sou o pai verdadeiro. Ele... Mas não, somos amigos, amém? E os demais obreiros aqui. Presbítero Abraão, eu conheci ali em Vitória. E a gente fez amizade numa briga. Não foi não? Comecei uma discussão teológica com ele, e depois dessa discussão, a gente ficou amigo até hoje.
Capítulo 45, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos ou as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, se eu conseguir traduzir o que está nesta noite em meu coração em palavras, eu gostaria de mostrar algumas verdades que aqueles que são chamados não podem ignorar. Algumas verdades que aqueles que são chamados não podem ignorá-las. E para introduzir esta singela palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero lembrar a vocês que a Bíblia revela-nos que sempre Deus esteve chamando pessoas. Deus sempre esteve chamando pessoas. Desde o início, Bereshit, o Gênesis, a gente encontra Deus chamando pessoas. Deus chama a Adão, Deus chama a Abraão, Deus chama Moisés, Deus chamou Josué. Deus em Cristo, Ele chama 12 discípulos. Depois, já ressuscitado, Ele se manifesta a Saulo e o chama ao ministério apostólico para ministrar aos gentios. E olhando por esse prisma de chamado ou de chamada, percebemos que Deus ainda não parou de estar chamando. Ele sempre está chamando pessoas. Ainda hoje o Senhor continua chamando. E é sabido que o chamado de Deus, ele sempre está vinculado a três grandes, voltado diretamente a três grandes finalidades. Está direcionado a três grandes objetivos. Ou seja, quando Deus chama, chama sob esse prisma. Ele chama para ser salvo. É o primeiro chamado de Deus, chamada para a salvação, ou chamado para a salvação. Mas Deus não só chama para ser salvo, alguém a salvação. A Bíblia diz que Deus chama para a santidade. A Bíblia fala de um chamado para a santificação. E além da santificação, Deus chama para trabalhos específicos na sua obra. Logo, compreendemos uma sincronia no chamado de Deus. Os perdidos Ele chama para ser salvo, os salvos Ele chama para ser santos, os santos Ele chama para fazer a obra. Quem me entende, diga amém. Então Deus sempre está chamando pessoas. Deus sempre está direcionando sua voz a pessoas. E eu acredito que todos que estão aqui estão porque atenderam a algum tipo de chamada de Deus, quer seja para a salvação, santificação ou especificamente para a sua obra. Mas Deus sempre está chamando as pessoas. E quando nós paramos para analisar acerca desse tema, que é a chamada de Deus, ou o chamado do Senhor, este chamado quer seja de natureza espiritual, ou terrenal, ou natural, independentemente qual seja a finalidade do chamado, este chamado sempre encaixa-se dentro das seguintes verdades
que estarei colocando-as em alto relevo, em destaque nesta noite. A primeira verdade que eu quero destacá-la nesta noite está no versículo 1 deste capítulo 45. E a primeira verdade que quero destacá-la é que não há privilegialidade humana no chamado, mas ação soberana. Não há privilegialidade humana no chamado, mas ação soberana. Quando nós afirmamos que não há privilegialidade humana, logo estamos colocando todos os seres humanos em um mesmo nível aos olhos de Deus. Deus não olha para ninguém aqui com um olhar privilegiado em relação ao seu chamado, quer seja para salvação, quer seja para santificação, ou até mesmo para um chamado específico, diretamente seletivo, que é para a obra. Deus não nos chama porque Ele nos olha com privilégio ou nos trata como privilegiado, senão haveria injustiça no chamado do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele chama por vontade soberana, por uma ação soberana. E quando eu prego esta premissa, eu não quero vincular a mente de vocês à crença calvinista de uma soberania fatalista. Não é isso. Eu não estou dizendo que independe do homem o chamado. O que eu estou dizendo é que a origem do chamado está em Deus. Amém? Porque no que diz respeito ao ser humano, Deus usa pessoas para chamar pessoas. Deus sempre vai estar usando alguém para chamar outros, quer seja para a salvação, ou para o trabalho, ou para a santificação. A Bíblia mostra que Deus, Ele trabalha com pessoas. Deus trabalha com ferramentas humanas. Quando eu digo que não há privilegialidade humana, eu me refiro a quem é chamado. Amém, meus amados? A quem é chamado, e não generalizando que a voz de Deus vai bradar exclusivamente para você. Não, Deus pode fazer isso? Pode, mas é comum Deus chamar-nos através de pessoas. Agora, Ele não nos chama porque somos privilegiados, porque somos melhores do que alguém. Essa ideia de privilegiado, ela precisa ser esclarecida na mente de algumas pessoas, que há muita gente na igreja se sentindo especiais, se sentindo não me toque. Eu já vi pessoas dizer: ninguém pode tocar em mim, porque eu sou menina dos olhos de Deus. Sim, você pode ser menina dos olhos de Deus, mas pode receber um agueiro nesse olho, viu? Porque Jesus era mais menina dos olhos do Pai do que a gente. Jesus estava muito mais íntimo de Deus do que a gente, e Ele recebeu tapa na cara, cuspida na cara. E você e eu não somos melhores do que Jesus, e o chamado dele na nossa vida não nos impede de passar por nenhum sofrimento. Então não pense que você é privilegiado por Deus. Você é chamado porque Deus olhou para você e quis chamar você. E daí? Problema de quem não gostar, e problema de quem não quiser aprovar, e problema de quem aprovar. Foi Deus quem decidiu, e pronto, e chamou, e está decidido. Foi decisão dele, é soberania dele. É isso que ele mostra aqui no capítulo 45, versículo de número 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Assim sou eu que digo: eu tomo ele, eu pego ele pela mão direita e digo: vem que eu vou te colocar para bater os reis que estão na tua frente. É decisão, é soberania, é chamado de Deus, não baseado em privilégio. Não é porque Ciro era privilegiado, é porque Deus quis chamá-lo. Deus olhou para ele e quis chamá-lo. E quando Deus olha e quer chamar, ninguém cala a voz de Deus, ninguém pode silenciar a Deus. É Deus quem decide, é Deus quem quer. Aleluia. Isso não significa, amados, que independe da pessoa, mas é a revelação de que
a origem da chamada não é humana, ela é divina. E isso está muito claro na declaração de Jesus. Ele diz na sua declaração, na declaração do Senhor, para não ser anacrônico aqui esta noite. A declaração do Senhor é que Ele é quem chamou a Ciro. Ele chama Ciro de meu ungido. Sabe por que ele chama Ciro de meu ungido? Porque ele está dizendo: a origem do teu reino está em mim. Tu só é rei porque eu que te ungi. Tu só é rei, Ciro, porque fui eu que te ungi. Ele está mostrando a origem do chamado, a soberania dele no chamado de Ciro. Porque quando se estuda a história, que vê que Ciro foi um grande homem na história, esquece-se que Ciro foi um grande homem porque havia um grande Deus que o chamou. Foi Deus quem chamou. E ele mostra que Ciro não se autoproclamou rei. Deus o chama de meu ungido. Em segundo lugar, Deus revela a sua soberania, mostrando que Ciro não teve iniciativa. Foi Deus quem disse: eu que te tomei pela mão. Primeiro, tu não és rei porque tu auto se proclamou, fui eu que te ungi. Segundo, tu não está no trono porque tu foste subir, senão fui eu que te tomei e te coloquei ali. Tudo isso aqui é revelação de soberania de Deus no chamado. Ciro não estava solto. Ciro, mesmo sendo um grande homem, mesmo sendo um grande rei, mas ele não estava solto. Ele não vivia uma vida independente de Deus, fora do controle de Deus. Até porque a Bíblia mostra que Deus estava segurando ele. Deus disse: eu te tomo pela tua mão. Tu és rei, mas sou eu que estou te segurando aqui, ó. Tu não fala o que quer não. Minha mão está segurando a tua mão, Ciro. Tu só prospera porque há uma mão grande segurando a mão pequena. E tu não faz o que quer não, porque eu estou no controle. Tu vai se eu disser que vai. Se eu te segurar tu aqui, tu fica aqui. Se eu quiser ir contigo, tu vai. E se eu quiser te puxar, tu volta. Tu está na minha mão, Ciro. Tu és rei, tu és poderoso, mas tu não estás fora do meu controle. Eu estou no controle. Isso aqui é soberania na vida do chamado. Agora, sabe o que é mais interessante na soberania de Deus? Isso aqui é extraordinário, é que Deus chega a dizer assim: tu é um ignorante, mas eu te conheço. Eu não te chamei pelo grau de conhecimento que tu tens de mim. Eu te chamei porque eu te conheço, mesmo sabendo que tu não me conhece. Versículo de número 3. Veja o que aqui diz. Que te chama pelo teu nome. Ele conhecia Ciro por nome. Versículo de número 5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te sigirei. Ainda o quê? Ainda que não me conheces. Agora eu te conheço, que eu sei qual é o teu nome é Ciro. Tu não me conheces, mas eu te conheço. Veja a soberania no chamado. Deus está mostrando na sua palavra que a chamada não é fruto de privilégio. Que algumas pessoas até se enganam. Acham que há nepotismo na igreja. Acham que há na igreja arrumadinho. Não, irmãos. Quem entra pelo arrumadinho sai no arrumadão. Na velocidade que entra, sai. Porque nesta obra ainda tem um Deus que está no controle desta obra. Que há muita gente enganada acerca de chamar. Não, aquele ali é porque é o filhinho de fulano, é porque fica... Não, é isso não. É porque Deus quer. Ainda que você não queira aceitar, Deus quer. É Deus quem escolhe pessoas. É Deus quem escolhe. E tem gente assim: eu sou mais capacitado. Mas não é pela capacidade. É por decisão dele. Porque tinha gente que conhecia Deus mais do que Ciro. Ciro era um ignorante, um zero à esquerda. Deus disse: eu quero esse zero à esquerda aí. Nem me conhece, mas eu conheço ele. O nome dele é Ciro. Vem cá. Vai entrar nesse negócio.
Irmãos, quando a gente para estudar em fontes extra-bíblicas, não antibíblica, porque a gente não usa fonte antibíblica, mas existe fonte extra-bíblica, informações em livros de histórias que falam acerca de Ciro. E há algumas fontes extra-bíblicas que contam como se deu a história de Ciro, o persa. E essas fontes extra-bíblicas diz que Ciro, ele era filho de Cambises, um nobre persa que casou com uma princesa chamada Mandane. E Mandane, ela era filha de Astíages. Astíages foi rei da Média. E a história diz que Astíages, segundo o relato do rei Édipo da Grécia, ele conta que Astíages, ele sonhou que o seu neto se tornaria imperador de toda a Ásia. E Astíages perseguiu o seu neto. Como era o nome do neto de Astíages? Ciro. E Astíages persegue Ciro na infância. Há um historiador que diz que Astíages mandou o seu capitão matar Ciro no bosque, no meio das matas. E quando Ciro nasceu, foi ferrenhamente perseguido por Astíages, seu avô, que no momento era rei da Média. E diz a história que quando o capitão foi matar aquela criança, ele não teve força de matar, porque olhou para a inocência da criança. E, coincidentemente, havia um camponês que estava no meio dos matos, aonde o capitão foi matar Ciro, enterrando seu filhinho, que acabara de morrer de parto. E quando o capitão vai matar Ciro, e se depara com aquele homem fazendo o enterro, ele pergunta: o que é isto? E o homem conta a história: meu filho acabou de morrer. E sabe o que foi que ele fez? Já que ele tinha uma recomendação do rei Astíages para trazer partes do corpo do bebê, então ele pegou o menino que já estava morto, delacerou o menino, cortou as partes daquela criança e deu Ciro para um camponês criar. E o camponês levou o neto do rei e criou aquele menino, instruindo que ele era príncipe e que havia essa conspiração na sua infância. E Ciro foi crescendo e se preparando belicamente. E quando Ciro fica grande, ele persegue o seu avô e destrona o seu avô e se torna um grande imperador. Mas o problema não estava na coincidência. É que 150 anos atrás, Isaías profetizou acerca de Ciro. Quando Isaías está falando aqui no capítulo 45, Ciro nem sonhava em nascer. Os pais de Ciro nem sequer existiam. Quando Isaías está falando de um rei chamado Ciro, que iria reedificar o muro, iria reedificar o templo, ou estaria contribuindo para a reedificação do muro e do templo, Ciro não existia. 150 anos depois foi que veio acontecer isso, mas Deus havia empenhorado a palavra soberana. Um homem chamado Ciro vai se levantar e eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os ferrolhos de ferro. É por isso que eu digo: não é privilégio, é soberania. E eu estou aqui nesta noite para dizer que o Deus soberano está mirando em você, está apontando para você nesta noite. Satanás não conseguirá impedir os planos que Deus tem na tua vida cair por terra jamais. Quando Deus apontou para você, você nem existia. Como Jeremias, antes que fosse formado no ventre, ele disse: eu já te conhecia, Jeremias, e antes que saísse da madre, eu já tinha te separado. É profeta, vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta.
Aleluia. Há um chamado de Deus para alguém aqui esta noite. Esta noite Deus marcou para reacender as chamas no teu coração. Para te dizer que Ele não está esquecido, é só uma questão de tempo, Ciro. É só uma questão de tempo para Ele cumprir o que Ele falou ao teu respeito. As tíages não vai impedir o que Deus tem contigo. Ele pode planejar, Ele pode contratar, Deus vai criar situação. Morre o vizinho para ficar no teu lugar no caixão, mas você não morre porque Deus marcou você soberanamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está marcado por Deus. Não tem como desistir. Não tem como voltar atrás. Diga, você está marcado por Deus. Não tem como você escapar. A segunda verdade que eu quero destacar esta noite é que não há coincidência na chamada. O que existe é propósito presciente. Parece haver uma redundância no que eu estou dizendo, propósito presciente, mas é porque eu quero dar ênfase a este ponto aqui. Claro que todo propósito ele precede a construção daquilo que se deseja materializar-se, criar. Certo ponto, todo propósito ele é presciente. Ainda que não esteja dentro da presciência do grau divino, mas os propósitos do homem é uma presciência. Porque ele está prevendo que vai construir, antes de construir, olhando os detalhes, para saber onde ele quer chegar. Mas quando eu digo que não há coincidência, mas propósito presciente, é porque eu quero dar ênfase a isto. E a gente precisa saber que não há coincidência nas coisas de Deus. A coincidência, ela é a simultaneidade eventual. Vem de coincidir, incidir no mesmo ponto ou ao mesmo tempo sem intenção. A coincidência é algo que acontece fora da intenção. Propósito não. Propósito está investido de intenção. Quando Deus apontou para você, Ele apontou dentro de um propósito. Ele sabe onde quer te levar e o que quer fazer contigo. Deus não é como um homem, vou apostar, vou ver no que vai dar. Não. O homem aposta. Porque o homem corre atrás de coincidência. Deus não aposta não, Ele já sabe o resultado de tudo. Como Ele vai apostar se Ele já sabe o resultado de tudo? Quem for apostar com Ele vai perder direto. Porque Ele já sabe. Não adianta colocar, está para trás, está onde? Deus, ali, está ali mesmo. O homem não fica una, duna e erra. Deus não. Deus quando você, aqui. Porque antes de você botar a mão para frente, Ele já sabe quando você trocou a pedrinha atrás. Não há coincidência nas ações de Deus. Há um plano que é materializado, ou que é a materialização de sua presciência. Propósito, isso é uma definição muito linda de propósito. Propósito executado é a materialização da ação presciente de Deus. É Deus fazendo aparecer à vista o que Ele decidiu no seu conselho. É Deus fazendo a gente participar no que diz respeito a ver, a contemplar, a experimentar o que Ele decidiu, fora do conhecimento de todas as pessoas. Fora do conhecimento da tua mãe,
de teu pai, dos teus amigos, de todo mundo. Tem gente que pensa que tem o controle da vida das pessoas na mão. Tem não. Não tem o controle nem da tua. Quer ver um exemplo? Veja que teste tão rápido que todo mundo vai ficar consciente que não tem controle de nada. O que vai acontecer com você daqui a 2 minutos? Responda com precisão. O que vai acontecer? Não sabe. O futuro mais próximo é um obstáculo para você. Agora pergunta a Deus o que vai acontecer daqui a 10.000 anos. Então nós somos fracos, limitados. A gente diz, amanhã eu volto. Antes de ir já morreu. Mas quando Deus diz assim, eu volto. Pode ficar certo, ele volta. Ele volta. Porque ele já viu tudo antes de dizer eu volto. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 29. Romanos 8 e 29. A parte A. E Romanos 8 e 30. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. 8 e 29 diz assim: porquanto aos que, a corrigida diz assim, aos que dantes conheceu, a atualizada diz, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Aí o versículo 30, a parte A diz, e aos que predestinou, a estes o quê? A estes o quê? Significa que Deus chamou quem predestinou e predestinou quem dantes conheceu. Eu vou explicar isso aqui. Porque eu trouxe esse versículo que parece tão complexo, mas não é complexo. É só você ler ele de trás para frente que você entende que no chamado existe uma ação presciente. Os calvinistas dizem assim: Deus nos conhece porque Ele nos predestinou. Ou Deus nos chamou porque Ele nos predestinou. Mas é o contrário. A gente crê que Deus nos predestinou porque nos conhece. É o contrário. Porque a Bíblia diz que o que dantes conheceu foi que predestinou. Ele não predestinou para conhecer, mas conheceu primeiro para predestinar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, antes dele dizer você vai ser isso, antes dele dar o destino, ele já te conhecia, ele já sabia que tu ia querer, ele já sabia que tu estaria aqui, ele já sabia que tu ia aceitar, ele já sabia. Porque ele conheceu primeiro. Eles dizem, você vai ser porque ele predestinou. Não, você vai ser porque ele já te conhecia, que você iria querer, que você iria aceitar o chamado. Deus já sabia desta reunião aqui, de cada pessoa que estaria aqui. E Deus já sabia que você estaria aqui para ouvir essa mensagem nesta noite. É aqui onde cai conceito calvinista extremado. Deus já te conhece. Deus já te conhece. Deus já sabe tudo antecipado. A onisciência de Deus, ela é tão perfeita que as ações de Deus precedem o que Ele determina. Quando Ele determina, a mente dele já processou o que Ele estaria determinando. Ele conhece por antecipação. Propósito é algo que se faz intencional, que se planeja, que se executa conforme desenhado. É claro que todo o propósito de Deus realizado é a materialização de sua presciência. O que é a presciência? É a capacidade de prever os fatos ou ver antes. É declará-lo antecipadamente ou antes que aconteçam. A presciência de Deus mostra Deus definindo o resultado antes que o resultado chegue a ser resultado. Deus,
ele anuncia o fim. Ele mesmo disse a Isaías: eu sou o que anuncio o fim desde o começo. Eu estava no começo, eu estava dizendo, o fim vai ser assim. Como é isso? Porque quem está anunciando o fim já sabe como será o fim. Deus não está sem o controle da história. É por isso que quando, e agora eu vou entrar no texto que vocês escolheram, é por isso que quando Satanás ele vem e persegue Jó por inveja, porque diga-se de passagem que toda ação do diabo contra o homem é por causa do seu sentimento de inveja. Toda ação do diabo em relação a Deus é por causa da sua ambição. Mas em relação ao homem não é ambição. Em relação ao homem é inveja. Em relação a Deus é ambição. Porque Deus tem o que ele nunca teve. Mas em relação ao homem é inveja. Porque o homem está tendo o que ele teve e perdeu. Então ele fica com inveja de mim e de você. É por isso que quando Deus pergunta a Satanás: tu tens observado o meu servo Jó? Ele disse: claro que tenho observado. Porque todo mundo que está bem diante de Deus, o diabo está com os olhos fitos nele. O diabo fica focado nele. A inveja é tão grande que ele não para de olhar para você. Ele fica olhando para você 24 horas. Aí o Senhor diz assim: está vendo como ele é um crente fiel? Está vendo como ele se desvia do mal? Aí o diabo faz assim também, né? Desse jeito, quem não se desvia do mal? Tu cercou ele de bênção, tu rodeou ele de bênção. Para onde ele vai é bênção para um lado, bênção para o outro, bênção para tudo que é lado. Quem é que não vai ser fiel? Ou seja, a fidelidade dele é subjetiva. A fidelidade dele é baseada no que tu dás. Aí o Senhor disse: então vai lá. Porque o Senhor liberou Satanás para ir tocar em Jó. Porque Deus já sabia o resultado da fé de Jó. Deus não dá legalidade plena a Satanás. Deus não está cego em relação a você e a mim. A sua história está no controle de Deus. Ele diz: vai lá. Mas ele diz: vai lá porque ele já sabe dos resultados. E o diabo, que nem um besta, aí vai lá querendo mudar os resultados do conhecimento de Deus. Ele quer mudar o resultado da presciência de Deus. Eu vou mostrar que tu estás enganado. Aí ele vai, toca em Jó, destrói tudo que Jó tem, enlouquece a mulher de Jó, mata os filhos, derruba a casa, tira a riqueza, toca na saúde. Aí quando ele espera que Jó vai ter um resultado negativo para confundir Deus, sabe o que é que Jó diz? Deus me deu, Deus tomou. Você pensa que o bonito é bendito seja o nome do Senhor? Não, amado. Bendito seja o nome do Senhor é o resultado das primeiras declarações. Quando ele diz Deus me deu, ele está dizendo: eu só tenho porque Deus me concedeu. Eu deixei de ter porque ele tirou. Porque ele não disse Deus me deu, o diabo levou. Porque já estava dizendo: a legalidade da minha vida não está na mão de Satanás. Se eu tenho, foi Deus que me deu. Se eu não tiver, não foi o diabo, não, foi Deus também. É Deus que está no controle da minha vida. Quer me dando, quer tirando. Não é o diabo que está no controle. Ele poderia dizer Deus me deu, o diabo levou. Mas ele disse Deus me deu e é Deus que está no controle também aqui. Foi Ele quem tirou. Ele: bendito seja teu nome, Senhor. Então pare de dar legalidade ao diabo. Quando vê seu filho agitado, é o diabo nele, é o diabo no marido. Diabo o quê? Deus dá, Deus tira. Se tiver alguma coisa que o diabo esteja fazendo, só faz porque Deus permitiu. E quando chega a hora, Deus diz: até aí, parou. Ele já deu prova que me ama. Ele já deu prova que está de acordo comigo. Então toma, Jó, porção dobrada. Oh glória, oh glória. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quem te chamou não perdeu o controle da tua vida, não.
Quem te chamou não está enganado com você, não. Quem te chamou não está confundido, não. Não existe plano B em Deus, não. Você não é plano B, nem acidente de percurso, não. Deus não está apostando. Deus decidiu, disse: eu quero ele, eu quero ela. Ele já sabia de tudo, sabia das tuas fraquezas, sabia de tuas limitações, sabia que você iria cair, sabia que você iria se levantar, sabia que você chegaria aqui, sabia que você iria se render, sabia que você iria se entregar. Ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe. E ele está dizendo: eu não desisti do chamado, eu não desisti do chamado, eu não desisti do chamado. Para de pensar que o diabo está no controle da tua vida. Não está, não. Quem está no controle é quem te criou e quem te escolheu. Olha, no estalar de dedo ele vai pôr o fim a esta tribulação. No estalar de dedo ele vai tirar essa angústia do teu coração. No estalar de dedo ele vai colocar em ordem o que saiu da ordem. Se ele pode criar esse mundo todinho só com o poder da sua palavra, como não vai dirigir a tua vida com um estalar de dedo? É só chegar a hora dele agir. Tem hora que a pessoa parece que vai ser sucumbido, mas não é porque ele perdeu o controle, não. É que ele está descansando um pouquinho dentro do barco. Daqui a pouco ele se levanta e vai te mostrar que quem está no controle dessa navegação é ele. Ele pode estar em silêncio, calado, imperceptível aos teus olhos, mas ele está dentro desse barco. E ele está te dizendo nesta noite: quem está no controle do vento e do mar ainda sou eu. Quando chegar a hora eu vou ficar em pé e você vai ver o que é que eu vou fazer. Não te apavores, não pule do barco, não desista. Eu disse que você vai para o outro lado e você vai chegar do outro lado. Porque eu, quando disse que vai para o outro lado, é porque eu já sei o resultado das coisas. Eu não apostei na viagem, eu defini a viagem está definida, a tua história está definida, os planos para ti eu já defini, só basta você se entregar, só basta você chegar para mim e dizer assim: acorda, Jesus, não deixa eu perecer não, só basta você se aproximar de mim e clamar. Eu só quero que você tenha afinidade comigo, intimidade comigo, chegue perto de mim, converse comigo, diga o que é que você quer, eu vou me levantar, e quando eu me levantar, minha mão levanta-se comigo, e a tempestade, aquilo que te assombra vai ficar assombrado diante da minha majestade, aquilo que te inquieta vai ficar quieto diante do meu poderio. Fica calmo, fica calma, eu defini as coisas ao teu respeito, fui eu que te chamei, e eu estou te dizendo: não há coincidência nos fatos, a presciência, eu já previ tudo, eu já sei de tudo, e eu te trouxe aqui esta noite para falar contigo e para te dizer: eu estou no controle da tua história. Meu Deus, como eu sinto a glória de Deus aqui esta noite. Como eu sinto o dom de revelação de Deus manifestado neste lugar. Como Deus está entrando em lugares tão particulares para arrancar um orador intruso chamado medo. Deus está entrando lá agora no teu coração e está te dizendo: sai medo, sai medo. Sai medo, este lugar é meu, quem pertence, quem mora aí sou eu, este lugar pertence a mim. Deus está entrando, perca esse medo, jogue fora esse medo agora, porque Deus quer que você tenha fé, e o medo é inimigo da fé. Tenha fé, jogue fora o medo. Enquanto você tem medo, você não se move em direção ao que eu quero. Enquanto você tem medo, você não age em direção ao que eu digo. Enquanto você tem medo, você fica em inércia, inerte. Mas eu estou
te dizendo: põe fora este medo agora, dai lugar à fé, renova a tua esperança, renova a tua fé nas minhas promessas, porque eu te digo, eu estou te sustentando pela tua mão direita. As coisas de Deus eram tão terríveis na história de Ciro, que antes de Ciro agir, Deus já havia predito como seria a história dele. Deus já havia dito que haveria impotência dos babilônios no dia que Ciro invadisse a Babilônia. Daniel capítulo 5, versículos 5 e 6. Quando a mão de Deus apareceu, Mene, Tekel, Upharsim, era Deus cumprindo uma promessa que disse através de Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 1 e o 7, Deus diz que a Babilônia seria invadida. E no versículo 7 ele diz que as mãos dos babilônios estariam frouxas. Aí quando chega no capítulo 5 de Daniel, versículo 5, a Bíblia diz que os joelhos e as mãos do rei estavam trêmulos, porque quando ele viu a mão de Deus e depois a interpretação de Daniel, eles perderam vigor para lutar. Deus já havia previsto e já havia dito que Ciro invadiria a Babilônia e encontraria os babilônios frouxos. E olhe que os babilônios eram guerreiros, os arcadianos, guerreiros, valentes, velozes, mas Deus previu a fraqueza dele. E quem enfraqueceu Babilônia? Um dedo. Um dedo. Apareceu um dedo e fez Mene, Tekel, Upharsim. O dedo de Deus enfraqueceu um exército. Um dedo. Deus disse: eu não quero muita coisa para enfraquecer a Babilônia, não. A Babilônia pensava que era forte. Quando saquearam Jerusalém e tiraram o ouro do templo e humilharam os reis, e Nabucodonosor disse: o vosso Deus está comigo aqui para humilhar vocês. E Deus disse: para destruir Israel, Jerusalém, e castigá-lo da sonegação do ano sabático, eu vou usar um rei ímpio. Para destruir Babilônia, vou começar com um dedo só. Só um dedo. O rei se enfraquece, chega aos medos e os persas, e Ciro toma conta da Babilônia. Mas foi o dedo de Deus que abriu as portas. Já estava previsto. Já estava previsto a acessibilidade do palácio babilônico. Daniel capítulo 5, versículo 25 ao 28. Deus já havia dito que o rio Eufrates se secaria, o que seria impossível, porque o palácio estava cercado pelo grande rio, que dificultava os inimigos. Mas Deus disse: vai vir uma seca, eu vou secar o rio, para depois vir os inimigos invadir o palácio. Isaías capítulo de número 45, versículo 1, ou 44, versículo 27 e 28, Deus prevê a acessibilidade dos inimigos da Babilônia. E no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 25 ao 28, os medos e os persas invadem com tanta facilidade a Babilônia. Deus previu a derrota da Babilônia. Daniel capítulo 5, versículo 20 e o 30, Daniel diz que naquela noite o reino seria tomado e dividido para os medos e os persas. Deus disse antes que os medos e os persas invadissem, Deus estava usando o homem dentro do palácio. Deus previu a derrota dos babilônios. Deus diz que um rei chamado Ciro conquistaria a Babilônia e edificaria Jerusalém e o templo. Isaías capítulo 44, versículo 28. Deus já estava ciente de tudo. Isso mostra que Ele está no controle da história, Ele está no domínio, os detalhes da história. Os detalhes da história.
Às vezes somos tentados a pensar que as coisas que acontecem com a gente estão fora do controle de Deus. Nada, amados, nada. Deus já previu e Deus já sabe. E para cada situação indesejada ou baseada em falhas, em erros nossos em relação à sua vontade, Deus tem sempre alguém para nos dar aviso a voltar para o caminho que Ele quer. Às vezes somos nós que perdemos as bênçãos por resistir o chamado. Mas Deus está dizendo: eu te chamei e eu estou te chamando. E se você obedecer o chamado, você vai ver que tudo vai dar certo. Vai acontecer o que Paulo disse: porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Se você atender o chamado, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar. Você não vai se frustrar em nada. Você não vai olhar para trás e sofrer decepções. Eu ouvi esta noite o pastor Luciano dizer que não sentia vergonha de sua adolescência e da sua juventude. Porque quando ele olha para trás, ele se vê no seu passado ocupado na igreja. Sabe o que é isso? É viver no centro da vontade de Deus, atendendo o chamado. Aí quando você chega a uma certa idade, que você olha para trás, você vai dizer: valeu a pena, 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 valeu a pena. Eu vinha falando com o irmão Igor, que veio comigo, e ele vinha me interrogando: pastor, como foi o seu chamado? E eu vinha dizendo a ele: olha, meu chamado se deu quando eu tinha 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, Deus me disse que me queria para ser um obreiro, um ministro da sua casa. Eu não entendia muita coisa, mas eu sentia um ardor dentro da minha alma. E eu dizia à minha mãe: já tem um paletó para mim? Eu quero um paletó. Porque lá dentro eu sentia que Deus tinha um chamado para eu pregar a sua palavra, para eu ministrar a sua palavra. E eu cresci com esse fogo ardendo no meu coração. Na década de 90, os irmãos fizeram uma cruzada lá em Bonança, e nessa cruzada estabeleceram uma meta de ganhar 200 vidas. E era o período da década da colheita. Não sei se tem alguém aqui que lembra desse período. O senhor lembra, que o senhor é da minha idade. Ou mais velho um pouquinho, né? Na década da colheita, todo o Brasil estava sendo mobilizado para ganhar almas. E lá foi estabelecida uma cruzada. O tema da cruzada: Cristo, o único libertador. Na época, quem estava na frente: irmã Miriam, dirigente da campanha, presbítero Velci, diácono Hélio Ribeiro, pastor da época, pastor Lamartine. E eu lembro de todos os detalhes. Eu tinha 11 anos. E com 11 anos, no tempo daquela cruzada, o pastor fazia convocação aos jovens. Eu era uma criança, mas ele fazia convocação aos jovens para serem recepcionistas, calça preta, camisa branca, um crachazinho com o nome recepcionista. E eu queria ser um recepcionista, mas por causa da minha idade, ninguém me deu o crachá, mas não me impediram de usar calça preta e camisa branca. Eu fui de calça preta e camisa branca. Eu não ganhei um crachá, mas eu fui de calça com a calça preta e a camisa branca. E fiquei lá no meio dos irmãos. E eu vi o pastor Severino Gonçalves pregar, que na época era auxiliar. Depois eu vi o diácono Jefferson Aleluia pregar. Depois eu vi o presbítero Cândido de Freitas. Eu estou me situando ao tempo. Hoje são pastores. E eu ouvi eles pregarem. Foram 3 dias de cruzada. E Jesus começou a salvar. E no primeiro dia muita gente foram à frente, aceitando Jesus. Havia um mesário, uma mesa grande, com mais de 10 recepcionistas, moças que pegavam o nome das pessoas que vinham à frente e o nome de quem trazia, porque no final iriam fazer uma contagem, uma contabilidade para poder presentear o que levasse mais pessoas à frente. Tudo isso era estratégia de incentivo para que os crentes se sentissem impulsionados a ir buscar as almas na hora do convite. E eu estava lá e eu via tudo aquilo ali, e eu estava atento. Quando começou os convites, eu saí no meio da multidão e fui puxando um, puxei o outro, levei outro. Tinha hora que eu dizia: pega na mão desse, vamos comigo. E saía puxando, vinha de 3, 4. Eu estava pegando os peixes. O pastor lançou a rede e eu saí batendo lá, e os peixes foram vindo à frente. E no final dos 3 dias da cruzada, 200
362 pessoas se converteram. Vamos contar para ver quem ganha o prêmio. E quando vai contar, 100 vidas estava com o meu nome lá escrito. Elmir Ribeiro, 100 vidas. E eu ganhei um prêmio, um guarda-chuva. Foi todo o meu prêmio, um guarda-chuva. Oh, que guarda-chuva maravilhoso. Era chama ardendo lá dentro. Era Deus dizendo: eu te quero para ganhar almas. Ah, meus amados, mas depois disso vieram investidas, vieram tantas coisas. Pessoas na igreja que andam sem compromisso com Deus se encostaram perto de mim e me influenciaram a perder o fervor da fé. Fiquei fraquinho, sem coragem de fazer a obra, sem coragem de evangelizar. Eu inclinei o meu coração só para jogar bola. Eu só queria jogar bola, eu só queria estar na quadra do Colégio Maria do Céu Bandeira ou nos campos jogando com os meninos. E aquilo ali foi enfraquecendo-me, foi esfriando-me, porque me fez perder o foco, me fez perder os meus objetivos espirituais de orar, de ler a Bíblia. E quando você começa a substituir Deus por coisas efêmeras, então Deus vai ficando frio dentro de você. Você vai perdendo a empatia por Ele. Você não ora mais, você não busca mais, você não se consagra mais. E aquilo foi me afastando. Eu ia para os cultos. Eu nunca disse que não seria crente, eu nunca disse que não era mais crente, mas eu ia para os cultos e não queria mais fazer parte do que eu fazia antes. Eu tocava bateria, parei de tocar bateria, ficava pelos cantos, ficava pelo lado de fora para completar. As meninas que não eram espirituais vinham se encostar perto de mim para querer namorar comigo, e eu já estava naquela situação, frio, sem força. Fiquei desanimado, sem força nenhuma. Tinha culto que era uma apoteose. Eu queria falar línguas estranhas, mas a minha consciência dizia: você pecou, você errou, você falhou, você não pode se alegrar. Consciência o quê? Era o diabo usando as lembranças das minhas fraquezas para me torturar. Mas um dia, quando eu coloquei a bola debaixo do meu braço, escondida, porque meu pai batia em mim se visse eu jogando bola, então eu murchava a bola, bico de leite, e colocava debaixo da camisa, e ela murchinha. Eu ia embora para a quadra, e quando eu estava na linha do trem, indo para a quadra, caminhando, eu ouvi aquela voz que disse assim: esta não é a vida que eu tenho para ti. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando Deus falou comigo, eu continuei. Eu disse: se não é a vida que tu tens para mim, por que tu me deixa viver essa vida? E fui embora jogar bola. Cheguei na quadra, comecei o torneio, comecei a jogar bola. Eu fiz gol, os meninos jubilavam, ficavam ali gritando gol, e eu não me alegrava com nada. E ele não sabia, porque aquela voz ficou na minha cabeça direto: essa não é a vida que eu tenho para ti, essa não é a vida que eu tenho para ti, essa não é a vida que eu tenho para ti. E eu fazia gol, na sorte, mas fazia. E as pessoas ficavam ali gritando, estava vibrando. E eu saí, não consegui ficar na quadra mais. E voltei para casa, tomei um banho, me arrumei, fui para a praça José Pereira, lá em Bonança. Me sentei no banco da praça, fiquei pensando na vida. E quando eu estava pensando, chegou um jovem chamado Ribamar Cadete. Ele pôs a mão assim no meu ombro e disse: vamos para a oração da mocidade? E eu disse: não vou não, Mazinho. Eu chamava ele de Mazinho. Eu não vou não, Mazinho. Ele disse: vamos, rapaz, hoje é a oração da mocidade na matriz. Está fazendo o que aqui? Eu disse: eu estou por aqui. Ele disse assim: Deus me deu uma palavra para te dar hoje. Eu disse: o que foi? Ele disse: Deus me disse, diga a Elmir que esta não é a vida que eu tenho para ele. Agora me diga quem foi que disse a Mazinho o que eu escutei lá na linha do trem. A presciência de Deus. Deus trabalha com o que Ele já sabe. Deus trabalha com o que Ele tem nas mãos. E quando o Mazinho disse isso, eu comecei a chorar. Eu repeti a mesma coisa, mas eu já disse a Deus que se essa não é a vida, porque Ele deixa eu viver assim? Porque eu estava preso, eu não queria ser aquilo, eu não queria viver daquela forma, eu queria sair, não tinha força, as amizades eram mais fortes do que a minha vontade, e eu dizia: como é que eu vou sair daqui? Aí ele disse assim: Deus marcou um encontro contigo na terra. Irmão, quando ele disse isso, eu fiquei com muito medo. Eu corri para casa, dobrei o joelho, e eu disse: não precisa mandar nenhum carro me atropelar.
Não precisa botar nenhum câncer em mim. Não precisa me ferir com nada. Tu sabe o que eu quero. Eu só não tenho força. Não precisa fazer nada comigo não, Senhor. Tu sabe o que eu quero. E fiquei ali chorando, chorando, chorando. Lá no meu quarto, sem ninguém ver. Na quinta, isso foi na segunda. Na quinta-feira, mamãe disse assim: menino, pega teu terno, vai para os cultos. E eu estava tão indignado, porque Deus não fazia nada. Eu pensei que no outro dia eu já ia acontecer um acidente comigo. Como não aconteceu nada, eu voltei a jogar bola de novo. Então ficou aquela luta dentro de mim. Se Deus me quer, Deus me deixa. Deus faz, e aquele negócio, e vai e volta. E Deus me chama, e eu não consigo. Aí na quinta-feira eu disse: vai para a oração na mocidade, na cidade de Deus. Eu disse a ela: eu não vou nunca. Ela disse: não diga isso, menino, vá para lá. Eu estou indo para Bonança 1 com seu pai e com seus irmãos, mas vá pelo menos em Bonança 1. Eu disse: eu não vou. Aí eu saí, subi, fiquei na calçada de uma igreja. E quando eu estava lá pensando, eu fiquei imaginando: meu Deus, se mamãe morrer, a última palavra que eu dei para ela é que eu nunca iria para a igreja. Eu vou lá para o culto onde ela está. Aí fui embora para Bonança 1 quilômetro a pé, Cidade de Deus para Bonança 1. Quando eu chego em Bonança 1, quem está lá? Irmão Decídio Paulo, um homem engraçado, um homem que pregava fazendo graça, e eu gostava de ouvir por causa dos gracejos dele, da risada dele. Ele dizia cada coisa que, se fosse hoje, ele seria processado. Ele olhava para a mocidade e dizia assim: olha aí, bando de prostituta. Aí, rapaz, bando de maconheiro. Mas Jesus saivou tudinho. E você pensa que o jovem tinha raiva dele? Que nesse jovem manhoso, vou processar. Não. O jovem gostava do irmão Decídio. Sabia da sua falta de cultura. E naquele dia foi o irmão Decídio. Mas o irmão Decídio não estava engraçado, ele estava cheio da graça. Quando eu cheguei em Bonança 1, estava lá abarrotado de gente, entupetado, cheio. Quando eu cheguei em Bonança 1, que eu olhei assim, irmão Decídio, Deus tomou ele e disse assim: moço, se tu não tivesse vindo hoje, tu iria descer a sepultura amanhã. Fiquei logo arrepiado, ou arrupiado, né? De arrupiado. Aí quando eu olhei de novo, mamãe estava lá no lado assim do conjunto, apontando para mim: é para você, é para você. E eu: olhe para frente, olhe para frente. Fiquei logo com raiva. Sabe o zelo do pai, né? Que às vezes fica puxando, que é para o bem do filho, mas o filho não entende, porque o diabo confunde a cabeça do filho. Os inimigos se tornam amigos na cabeça dos filhos, e os amigos se tornam inimigos. O diabo confunde tudo, irmão. Aí eu olho para frente. Aí irmão Decídio diz: quem vai pregar agora é irmão José Paixão, que a gente chamava com ele Dudé. Aí Dudé, eles antes de pregar cantavam o hino. Eu acho que eu herdei isso dele, de Dudé. Antes de pregar eu canto o hino. Aí quando Dudé começou o hino, já começou aquele hino com o clima do céu. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde eu for, seguirei meu Senhor.
nos mandar, irei. Deus tomou o irmão José Paixão numa língua estranha. E aquela dali saiu do céu para dentro. Ele começou a cantar em línguas estranhas e Deus usando ele. Daqui a pouco ele disse: moço, este é o ano que eu marquei para mudar a tua vida e te levar por muitos lugares desta terra. Quando ele estava dizendo isso, eu já estava chorando só com a letra do hino. Eu fui sentindo aquele calor e eu disse assim: oh Deus, faz tanto tempo que eu falei em língua estranha. Eu admiro demais o Senhor. Como é que Deus parou o culto para ouvir a voz de um jovem tão fraco como eu? Como é que Deus prepara um congresso só para te ouvir? Só para você entender o quanto é profundo o amor dele e o que ele tem contigo nesta terra. Uma infraestrutura dessa, som, cantores, painel, grande coral, fardamento, ele para tudo isso. Tira cada um de sua casa, de um lugar mais distante do que o outro, cantores, pregadores, só para te dizer: fala. E eu disse assim: Deus, há tanto tempo que eu falei em línguas estranhas. Confirma que tu estás falando comigo. Me renova. Eu nem concluí a palavra me renova, porque eu já estava pulando com poder. E eu pulando. Sabe quem me viu? Lá fora pulando, porque tinha uma multidão. Ribamacadete. Foi lá, me agarrou e me levou lá para frente. E eu entrei. E entrei. E eu queria saber quem estava me vendo. Eu queria saber quem estava me olhando. Eu estava sentindo, era Ele de novo. Eu estava sentindo, era a presença dEle. E Ele dizendo: eu irei adiante de ti. Sabe o que Ele está dizendo? Você vai vencer, não é porque você é forte, não. É porque eu estou na frente. Você vai vencer, não é por causa da tua força, não. Os problemas, as dificuldades são intransponíveis. É porta de bronze, é ferrolho de ferro, mas eu não estou na frente. Então eu quebro os ferrolhos, eu abro as portas. Só me segue, só atende o chamado. Eu vou te dar os tesouros da escuridade. Se eu vou te dar é graça. Se é dádiva é graça. Eu te darei tesouro da escuridade. E por que da escuridade? Porque é coisa que ninguém nunca viu, é coisa que ninguém nunca enxergou. O que eu tenho da minha graça são coisas inéditas. Fique em pé para receber, fique em pé para receber, fique em pé para receber. Eu vou na frente. Eu quebro as portas de bronze, despedaço os ferrolhos de ferro. Agirei com graça, porque te darei, mas não te darei qualquer coisa, te darei tesouros. Não te darei qualquer tesouro, te darei tesouros inéditos, coisas que ninguém nunca viu. E por que eu vou te dar? Por amor de Jacó. E quem é Jacó? É o fraco. Ele não disse que dá por amor de Israel, ele disse: eu dou por amor de Jacó. Deus vai te usar, vai te preparar, porque tem muitos Jacóis por aí que Ele vai levantar com a tua história, rapaz.
Tem muitos Jacóis por aí que Deus vai levantar através de você. Hoje você é Jacó, amanhã você vai ser Ciro, que vai ajudar muitos Jacóis fraquinhos. Está acontecendo o renovo de Deus aqui nesta noite. Ah, como o Espírito Santo está se movendo aqui nesta noite. Quantos planos de Satanás estão sendo quebrados agora? Quantos projetos estão sendo desfeitos agora? Agora. Esse desejo suicida está saindo da tua mente. Esta força que te leva à mutilação está sendo quebrada agora. São ferrolhos de ferro, mas o Senhor está quebrando agora. Esse laço de prostituição está desfazendo na tua vida. Você vai casar, você vai casar, você vai casar, você vai ser honrado, você vai ser honrada, você vai ser instrumento meu nesta casa, nesta igreja. Eu vou te usar na terra. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Venha logo, meu amado. Venha logo, venha dando glória ao nome de Jesus. Porque quem te chamou estará aqui.